Boa noite, eu sou Acílio Simão, estou começando mais um Área Live, nosso encontro semanal às quartas-feiras. Hoje é a Área Live número 56. Estamos prestes a fazer um ano de programa em dezembro e estamos bem felizes e comemorando. A agenda de dezembro já está fechada, estamos montando nossa agenda de janeiro. Olha que maravilha. Primeiro eu queria pedir desculpas a vocês porque a live da Esther Chatan infelizmente foi cancelada. Eu tive um problema ontem, não consegui fazer. Eu cancelei a live e estou esperando remarcar uma nova data. Já estou em negociação com a Esther, com a equipe dela e breve a gente vai ter ela aqui, tá bom? Peço desculpas a vocês. Queria dizer que hoje é um dia triste no Brasil, porque a Gal Costa faleceu. Era uma cantora que acho que todo mundo admirava, eu gostava bastante, mas enfim, coisas da vida, né? Vamos falar da nossa agenda da semana que vem. Dmitry Lossiks vai estar aqui, lá de Brasília, um arquiteto, designer, vai estar aqui conversando com a gente semana que vem. Mais um profissional de Brasília aqui, olha que bacana. Bom, a minha entrevistada de hoje é uma mulher muito especial, importantíssima no mercado, no cenário do design brasileiro, Adélia Borges, que é estudiosa da área de design, super competente. Não só estudiosa, a Adélia atua bastante no mercado, no fomento do mercado, né? E aí a gente vai ter vai conversar com ela e ela já está lá em São Paulo esperando pela gente e eu acho que eu já vou chamar ela para entrar no nosso bate-papo. Dizer para vocês também que vocês continuem acessando o nosso site, divulgando para os amigos, curtindo, deixando comentários. Isso é muito importante para nós, porque isso é um projeto independente e sem patrocínio. Então, a gente depende do nosso público, ok? Bom, eu vou chamar a Adélia, que já está a postos lá, um pouquinho mais cedo com ela. Adélia, boa noite. Tudo bom? Tudo bom e você? Obrigada por ter me convidado. Imagina, eu que te agradeço ter aceito o nosso convite. Fiquei muito feliz, eu que estou nessa área há muitos anos, né, e tenho você como uma referência. Quando eu comecei a estudar design, um dos seus livros era pedindo para a gente ler, né, o Designer no Personal Trainer. Então, é muita honra, assim, poder trazer você para cá e conversar com o nosso público, né? Como eu estava dizendo, você é uma grande fomentadora do design brasileiro, né? Importantíssima. Então, é uma honra ter você aqui. Obrigado. Bem-vinda. Seu som está Você um pouquinho. Pode falar. Estou te ouvindo. falou da tristeza, né, da perda hoje da Gal Costa. Tivemos Sim. também uma outra perda que é do Rolando Boldrin, que fazia o Oh, programa Cine Brasil durante tantas décadas e um grande impulsionador da cultura tradicional brasileira, né? Então, é importantíssimo também. Eu não fiquei sabendo, eu não vi a notícia. Que pena. acabou a esposa viúva agora, né? Acabou de no Instagram, então é um dia de tristeza É, realmente na a nossa cultura perdendo, né? é muito triste, Perdendo. mas lamentavelmente são as coisas da vida, né? A gente tem que prosseguir. Eu até hoje fiz uma postagem de um de uma música da Gal, que é Meu Nome é Gal, que é a cara dela, né? E na minha postagem eu Isso, escrevi, vamos lembrar dela com brilho e com voz, que era ela era isso, né? A Gal. é isso aí. Então a gente tem que lembrar Temos, disso. E essa obra maravilhosa fica, né? Como dizia o fica, Caetano, a maior voz do Brasil. Sempre foi, sempre é, será. Né? O é Caetano isso diz, aí. acho que é um documentário, é um vídeo da Gal, ele começa
O vídeo começa com Caetano dizendo isso, né? Que ela é a maior voz do Brasil, e era realmente. Eu tive a oportunidade de ver Gal 2 vezes no palco. Eu era bem criança na primeira vez, depois um pouco mais adulto, em Brasília ainda. Certo. Então, ficam essas emoções assim que a gente vivencia, né? A vida é isso, É, vivenciar emoções. é Triste, isso mas aí. né? É. Bom, queria começar. Bom, vou perguntar primeiro uma coisa. Chamo você de professora? Posso chamar só de Adélia? Só de É, Adélia, sim, vou chamar então ótimo. só de Adélia. Eu vou sempre te perguntar porque é melhor. Bom, eu queria que você Certo. começasse falando um pouquinho da sua formação acadêmica. A gente sempre começa dessa forma, né? Querendo saber do nosso entrevistado qual que é a formação acadêmica do entrevistado. Assim, eu venho eu me formei em 1973, já fazendo quase 50 anos, né, 49 anos, na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, a ECA, USP. Legal. E acabei não fazendo mestrado nem doutorado, e enveredei muito desde cedo, já em 1972, no início de 1972, eu já comecei a trabalhar na imprensa diária, era no jornal, primeiro na Folha de São Paulo, depois no Estado de São Paulo. E foi uma pena, porque esse envolvimento com o exercício profissional acabou me levando para essa área e não tive oportunidade, então, de fazer um mestrado, um doutorado, mas eu até hoje me defino muito como uma comunicadora, sabe? Eu acho que o que eu faço é comunicação, e para você fazer uma comunicação boa, você tem que pesquisar muito o que você está tratando, né? Então, eu também me considero uma pesquisadora da área do design, seja ele com que adjetivo for, em várias áreas, porque o design é essa coisa tão multidisciplinar, né? Então, eu procuro me inteirar e pesquisar e ser divulgar todas a pluralidade do design brasileiro. Também sempre tive uma preocupação grande, que é de não me restringir a esse chamado eixo Rio-São Paulo, né? Desde que eu comecei nessa área, como comunicadora, que foi dirigindo a revista Design Interiores, essa preocupação em revelar esses muitos Brasis que a gente tem, e tanta gente bacana trabalhando no Brasil, né? Tanta gente fazendo coisas nas várias regiões. Então, essa preocupação, mas sempre nesse viés de comunicadora. Muito bacana. E quando é que foi que o bicho do design te mordeu, assim? Porque você trabalhava com comunicação, mas não focado nisso, né? E quando foi aquele momento que você Então, falou assim, se apaixonou por o isso? bicho, olha, o bicho do design me mordeu em 1972, quando eu estava trabalhando no jornal Estado de São Paulo, e eu fiz uma visita a todas as regiões metropolitanas do Brasil, que tinham instituído naquele momento essa figura jurídica da Grande São Paulo, Grande Rio de Janeiro, Grande Porto Alegre, para tratar dos problemas urbanos. E aí eu fiz uma viagem realmente bem grande pelas várias áreas metropolitanas e me deparei em Curitiba com a melhoria incrível que estava sendo feita na cidade pelo então prefeito Jaime Lerner, com um time de designers de primeira reunidos no Instituto de Planejamento Urbano, o IPUC. Então, você tinha ali o Manuel Coelho em design gráfico e sinalização, tinha um time realmente de primeira. E ali eu me apaixonei. Agora, eu comecei a entrar mesmo nessa área em meados dos anos 1980, quando um amigo jornalista, o Júlio Moreno, encontrei com ele casualmente e perguntei, onde você está? Ele falou, eu estou dirigindo uma revista de design, a editora Projeto, uma editora de revista de arquitetura. E ele falou, olha, tem uma vaga lá de repórter, você não quer ir? Eu falei, quero, adoro design. E aí, então, desde então, eu me foquei nessa área e aí fiquei, assim, bastante focada nela, e realmente o bicho
mordeu, foi ali, desde então tenho ficado nessa área mesmo. Então, você presenciou praticamente o mercado de design, como a gente conhece hoje, né? Eu sempre digo aqui, a gente ainda não tem um mercado de design 100% formado, a gente está formando esse design, não sei se eu estou errado nessa colocação que eu estou fazendo, né? É tudo muito novo. Os italianos, os europeus estão muito à frente da gente, lógico, porque são nações mais antigas e tudo, né? Mas eles estão muito à frente de nós ainda estamos descobrindo isso de certa forma, eu acho, né? É real isso que eu falo ou você tem uma outra opinião? Olha, eu acho assim que de meados de 1980 para cá, nesses 40 anos, eu acho que se ampliou demais, né? O número de escolas aumentou muito e eu acho que está havendo paulatinamente maior conhecimento. Quando eu falo sociedade, eu me refiro aos consumidores, aos contratadores, aos cidadãos em geral, está havendo um entendimento muito maior do que design é, né? Porque design, durante muito tempo, virou quase que uma palavra, assim, um estilo, né? Como se fosse um estilo, e de coisa meio fresca e cara, coisas para elite. E eu algo acho que muito essa... né? Agora, eu acho que pouco a pouco isso está deixando de ser assim, e eu vejo um número muito grande eu acho que o primeiro ramo do design a encontrar maior mercado de trabalho nas empresas foi o ramo do design gráfico, que eu acho que as empresas assimilaram bastante essa necessidade de fazer projetos profissionais de identidade visual, marcas consistentes que realmente como chama, distingam aquela empresa das demais, né? E aí a gente foi tendo um incremento muito grande do design de embalagem, o design digital muito, né, muito forte. E eu vejo o design de produto hoje com muito mais capilaridade. Você vê indústrias importantes, principalmente no sul do Brasil, contratando designers, contratando projetos. Quer dizer, isso se inicia no Sul com as indústrias que já tinham um pouco dessa tradição da imigração europeia, dos imigrantes italianos, dos imigrantes alemães, mas hoje você vê indústrias em vários estados com seu time de designers, com seu time de desenvolvimento de produtos. Então, eu acho que houve muito mais aceitação. Agora, eu acho assim, quando eu fazia revista, você sabe que às vezes as pessoas falavam assim, mas como assim você está fazendo uma revista de design se não existe design no Brasil? E aí eu falava, não, existe. O que não existe é comunicação sobre ele. Então, né? E a visibilidade. Então, por exemplo, um nome como Joaquim Tenreiro era desconhecido. O Sérgio Rodrigues estava enfrentando muitas dificuldades. Ele tinha encaminhado o seu escritório só para a área de arquitetura, porque não conseguia, não estava mais produzindo. Só em 2000, no ano de 2000, é que o Sérgio passou a ser produzido, né? Então, a gente teve aquele boom lá nos anos 50, nos anos 60, que foram anos muito importantes para o design de produto do Brasil, principalmente o design de imobiliário, com essa geração que fez essas maravilhas com a madeira, né? Depois a gente teve um intervalo e aí a gente tem essa retomada, mas eu acho assim, a gente não tinha a ideia desse legado todo, porque a gente desconhecia. Né? Não tínhamos livros sobre isso, sobre a história do design brasileiro. Aí foi engraçado, porque assim, eu fui chamada pela FAAP, Fundação Armando Álvares Penteado, aqui em São Paulo, que tem a Faculdade de Artes Plásticas e o curso de design, um dos cursos mais antigos do Brasil. Eles me chamaram para dar aula de história do design brasileiro. Olha. Aí eu falei, não, mas eu não tenho mestrado, não tenho nada,
Eles falaram, mas a gente não tem nenhum outro nome, a gente não conhece outra pessoa que tenha esse, que possa trazer para a gente essa referência, né? Então, fui lá dar aula, o que me obrigou a pesquisar bastante também, sabe? A sistematizar o meu conhecimento, ordenar tudo isso, e ter mais consistência de pesquisa, e foi bem interessante, mas foi bem essa coisa, né? Agora, você vê, naquela época, anos 80, final dos anos 80, a gente não tinha livros da história, agora a gente tem muitos livros, né? A gente tem uma bibliografia, felizmente, bastante vasta, né? E muitos seus, né? Tem que se destacar isso, muitos livros seus. Um pouquinho, alguns, sim. Você falou agora em Joaquim Terreiro, só fazer um adendo. Eu VNA aqui em Londres, né, que é o Victoria Albert Museum, tem um departamento de design, e lá tem uma peça do Joaquim Terreiro. É o único brasileiro que está nessa coleção, é uma peça do Joaquim Terreiro, que enche a gente de orgulho, né, para a gente que conhece design, que gosta. Um museu tão grande, agora você vê, né? Um museu que tem coleções asiáticas enormes, né? Sim, e tem tão pouco. Há um tempo atrás, o Victoria Albert Museum me chamou para fazer uma palestra, e aí me chamou durante a gente teve umas 2, 3 reuniões que eles pagavam para eu ir, nessa época nem tinha ainda essa coisa da gente fazer reunião online, né? Para bolar uma reunião, uma exposição que se chamaria Brasil Now. Eles tinham feito China Now, tinha feito sempre dando o nome do país e esse Now, mostrando o design, mas infelizmente essa exposição nunca saiu. Mas eu acho assim, a gente ainda tem uma visibilidade pequena, né? A gente tem você que mora aí, que vê deste ponto de vista em que você está, eu acho que, por exemplo, para um museu como Victoria Albert, a gente devia ter uma coleção bastante significativa. Qualidade a gente tem para isso. Eu acho que, na verdade, como ele é um museu de costumes, né? Ele tem de tudo, joalheria, moda, ele tem uma coleção de portões de ferro, que é uma coisa insana, de gigante, né? Eu acho que, na verdade, falta um pouco de espaço para eles, né? Porque as coleções são muito grandes. E eles têm muita coisa no acervo que o público não vê. Tem esse detalhe, né? Então, reserva técnica muito grande, né? Porque as áreas expositivas são grandes, mas não são grandes o suficiente para poderem mostrar integralmente o acervo. Então, eles vão fazendo rodízio e mostrando, né? Mas é uma visita obrigatória, né? Quando a gente vai a Londres e ao V&A. Ele é maravilhoso. Eu sempre vou lá e sempre acho alguma coisa nova dentro do acervo. E ele sempre tem exposições sazonais, né? Também. Então é visita obrigatória vindo a Londres. Eu acho que é um dos melhores assim dentro de todos que eu já fui. Gosto bastante. Né? Isso mesmo. Bom, falamos de Victoria Albert, agora me perdi um pouquinho no meu raciocínio. Você estava falando você comentou de livros, né? Você quer falar um pouquinho dos livros? Eu queria falar antes sobre esse boom de designers novos que estão aparecendo, né? Na minha época, quando eu estudei design, já se falava nesse grande boom e que o mercado não conseguiria absorver esse número gigantesco de designers. E o que eu estou vendo é o contrário. Na verdade, esse boom de designers gigantesco, que é muita gente nova surgindo. Quando eu comecei esse projeto, o intuito era de mostrar só as pessoas que eu conhecia, mas eu estou tendo que abrir mais para os novos talentos, né? Para muita gente nova e muita gente com qualidade. E uma coisa também é o seguinte, está saindo do eixo São Paulo, era só São Paulo, na verdade, né? Está se abrindo mais. Então, por exemplo, tem um boom de designers muito grandes em Brasília. Eu acho que eu já entrevistei pelo menos 10 designers brasilienses aqui.
brasilienses e que estão em Brasília, que não saíram de Brasília para São Paulo. Eles continuam lá e produzindo lá. Como é que você vê, senhora, perdão, como é que você vê isso, Adélia? Então, eu acho assim, a gente eu acho que tem muita coisa relevante. Aqui, apareceu aqui o nome dela há pouco, a Rosa Piatti, que faz um trabalho incrível de design em têxtil, muito bonito, tanto um trabalho bastante relevante, junto com a irmã dela, e até lancei um dos meus livros, né? E eu acho que a gente tem muita gente trabalhando, esse grupo de Brasília é maravilhoso, é um núcleo muito legal, esse núcleo de Brasília, e a gente eu estou gostando demais de ver essa moçada. Esses dias teve o DW, né, o Design Weekend aqui em São Paulo, e eu mediar uma roda de conversa sobre a marcenaria, os designers marceneiros. Então, era moçada com 20 anos, 30 anos de idade, uns pouquinhos com mais de 40 anos de idade, fazendo um trabalho incrível, de um design bastante perfeccionista que eles fazem eles próprios são os marceneiros, executam os projetos deles, inclusive mulheres, né? Então, eu acho que hoje a gente assiste, felizmente, né, essa multiplicação de designers, muitos jovens entrando, realmente não dá mais para conhecer todos, né? A gente vai sempre se surpreendendo, né? Eu vou em todas as exposições que tem, as feiras, e fico feliz de ver novas pessoas. Eu acho que um design que a gente está tendo bastante visibilidade, input agora é o design de joias, até também entrou aqui há pouco Marcelo Novaes, que é uma pessoa que tem dado bastante cursos sobre empreendedorismo nessa área, e faz joias para homens, então está aumentando muito. É bastante bonito assim a gente ver, né, a variedade estética que a gente tem dos nossos designers e assim os vários sotaques, né? Por exemplo, nessa mesa redonda que a gente estava, tinha com os jovens marceneiros, tinha Ceará, tinha muitas do Rio de Janeiro, tinha de Santa Catarina, tinha do Rio Grande do Sul, enfim, muita gente bacana trabalhando por aí. Bacana. O Marcelo Novaes Joias está mandando oi, querida, aqui para você. Ele entrou ao vivo agora e está... Ele faz um trabalho bem relevante, dá muitos cursos, e eu acho assim, uma coisa que falta, eu acho, no nosso design, é uma coisa que ele está promovendo ali no âmbito dos designers de joias, que é as pessoas trocarem entre si. E eu notei isso nesse grupo de jovens da Madeira. Eles fazem muita coisa em conjunto. Para além de estarem atuando no mesmo mercado, e, portanto, se concorrer com o outro, né? Você vai comprar uma mesa, você pode comprar de um ou de outro, você não vai comprar de todos, então tem uma concorrência, mas tem, sobretudo, uma união. Isso eu acho muito bonito de ver, de realmente ter essa troca, né? As pessoas trocarem experiências e fortalecer coletivamente o segmento. Todo mundo junto se torna mais forte, né? Esther Chatão uma vez falou isso, na abertura de um concorrente dela na Gabriel. Ela falou, que bom, mais um concorrente, mais uma pessoa. Ela não falou concorrente, ela falou mais uma loja na Gabriel, e era concorrente direto dela. E eu falei, nossa, isso aí. Né? Também concordo plenamente. Isso nos fortalece, né? Quanto mais gente esteja atuando no segmento que a gente atua, mais fortalecidos a gente vai estar e mais representativos socialmente a gente vai estar, né? Justamente. Você estava falando agora de eventos, né, do DW e tudo, e você foi agora recentemente para a Semana Criativa de Tiradentes,
Queria que você falasse sobre isso, o que você viu lá, o que tem de bacana, o que dá para destacar, dá para apontar um novo talento ali? Olha, o que eu acho que dá para apontar é assim, é isso que a gente estava falando da descentralização, né? Então você vê uma curadora se muda, uma jornalista se muda de São Paulo, vai para o interior de Minas Gerais e ela consegue no caso a Simone Quintas, e consegue se associar ao Júnior e ambos fazerem um evento, que é um evento que entrou definitivamente no calendário do design brasileiro. E é um prazer. Esse ano eu não tive o prazer de ir, eu fui o ano passado, e é uma festa, né, para gente que gosta de design, que gosta... E agora, é uma coisa, tal como a Flip em Paraty, não se resume àquele evento. É uma coisa que acontece durante o ano todo. E é muito relevante o que estão fazendo lá na colaboração entre designers e artesãos locais. Então, está havendo um aumento de qualidade muito grande, um aumento da inovação, uma sofisticação na produção dos artesãos e dos criadores locais com essa troca, né, que estão fazendo. E de designers, assim, você falou de novos talentos, né? Um novo talento que eu gosto muito e que foi premiado pela Casa Vogue, prêmio Casa Vogue, e eu tive a oportunidade de participar do júri, é um mineiro também, que é o Pietro Oliveira, que parcialmente, metade do tempo dele, ele trabalha numa grande empresa, a Líder Interiores. Então, ele é um designer in-house que fica lá trabalhando, e metade do tempo ele tem a marca dele, que é a Caboclo Design, que é bem em cima das raízes dele, da identidade dele. Então, ele ganhou, né, no último prêmio Casa Vogue, ele ganhou como revelação do ano, e então é uma pessoa, e ele está sempre lá na Semana Criativa de Tiradentes também. Agora vamos falar agora um pouquinho sobre, porque você é uma historiadora de design, né? A gente pode falar nisso, né? Você é uma historiadora, uma estudiosa dessa área desde o comecinho. E a gente está vendo agora o Brasil caminhar e se unirem, por exemplo. Primeiro era a arte, né? As artes estavam se fundindo meio com o design, agora o artesanato está se fundindo com o design de certa forma, né? Você tem essa vertente do artesanato vindo com muita força, sendo reconhecida de verdade, né? Um movimento muito grande. Fala um pouquinho sobre isso para a gente. O que você acha? Olha, para mim, esse é uma mistura. Se a gente o quê? Eu digo assim, por exemplo, a gente começou a ver, de repente, objetos de design que eram objetos que a gente olha, aquele objeto que você olha e não sabe se é um objeto ou uma obra de arte, né? Os objetos arte, por assim dizer, né? Isso ficou meio misturado. Eu acho que... Só uma coisa, você está me ouvindo bem? Eu estou com conexão instável ou não? Eu te ouço bem, pode ficar tranquilo. Ah, tá ok. Tá. Então, eu acho o seguinte, eu até tenho um livro, né, que eu dedico a isso, que é o Design mais Artesanato, o Caminho Brasileiro, que eu acho que é o principal livro que eu já escrevi, fruto de uma pesquisa grande que eu fiz sobre essa aproximação entre designers e artesãos que ocorre no Brasil desde lá a década de 1990, mas que acontece com mais força agora, no século XXI. E eu acho que, bom, primeiro, só voltando um pouco, já que vou me colocar, né, lembrando, sempre fica esse viés da historiadora que quer recuperar os fatos lá da frente, lá de trás. Quando a gente tem os primeiros designers de móveis modernos no Brasil, como o Gregory Warshawski, um grande arquiteto modernista, a ideia deles era uma produção industrial, era uma produção em série. A EGE, Escola Superior de Desenho Industrial,
também formava os seus alunos para pensando numa produção industrial, numa produção em série em alta escala. Acontece que o Joaquim Tenreiro fazia tiragens muito pequenas, porque o mercado era pequeno. O Sérgio Rodrigues teve uma fábrica enorme no Vale do Paraíba, a Oca, e ele teve clientes muito significativos, principalmente o governo que estava equipando os prédios de Brasília, né? Mas depois essa empresa teve uma dificuldade muito grande e fechou. Então, eu acho que essa coisa, o design no Brasil, ao contrário de países como a Alemanha, por exemplo, o design no Brasil de produto, ele teve sempre essa produção em baixa escala, uma produção artesanal, muitas vezes feita à mão. Acontece, e aí eu acho que esses atores, esses designers que partem para esses projetos comunitários, eles fazem um trabalho muito relevante. E para mim, esse é um design, da mesma forma que você tem, digamos, a gente estava falando do Pietro Oliveira. Pietro Oliveira faz design artesanal, faz design industrial, desculpe, na Líder Interiores. E ele faz design artesanal na Caboclo. A Líder produz em série e na empresa dele não. Então, para mim, o industrial e o artesanal são adjetivos a esse substantivo design. Então, eu acho que o design... Então, eu não vejo essa dicotomia entre design e artesanato. Para mim, ambos são atividades criativas, ambos envolvem uma ideação, uma idealização mental daquilo, e no caso do design artesanal, você tem a participação direta da mão na elaboração daquele objeto. Agora, o que fazem os irmãos Campana, por exemplo? Fazem design artesanal. Eles têm até a produção em algumas indústrias, inclusive indústrias internacionais, indústrias italianas. A Edra, que produz, por exemplo, a cadeira vermelha deles, eles têm um operário que produz, que é especializado naquele gessoal, que só faz aquela cadeira artesanalmente, dentro da fábrica, né? Então, eu acho que esses dois campos estão muito próximos no Brasil. E quando a gente vai para fora do Brasil, eu acho que essa colaboração entre designers e artesãos, causa muito interesse. Aqui até a gente estou vendo os nomes das pessoas que entram. Uma dessas pessoas que esteve na linha de frente disso é a Fabiola Bergamo, que fez trabalhos fantásticos, faz trabalhos fantásticos. Até estou expondo um trabalho que ela fez numa exposição que está em cartaz no momento, que é uma exposição chamada Entremeadas, que é um trabalho que ela fez com palha de milho no interior de São Paulo, em Olímpia. Então, eu acho, assim, é um trabalho muito relevante. E você sabe por que me chamaram para falar no Vitória Naubert? Para eu falar disso aí. Eu tive a oportunidade de falar no Museu de Design da Dinamarca. Olha que coisa, você está lá no meio daqueles deuses, né? Daquela coleção, com aquelas coisas incríveis, e eles lá querendo ouvir sobre isso. Como que está se dando essa união entre designers e artesãos no Brasil? Quais são os frutos disso? Porque eu acho que isso aí, existe muito uma coisa que a gente precisa ressaltar bastante. Essa produção artesanal, ela está totalmente em consonância com os conceitos do desenvolvimento sustentável, em que você tem o ambientalmente correto, você tem também, além da dimensão ambiental, você tem a dimensão social, porque você empodera essas pessoas que estão fazendo isso, você tem a dimensão econômica, porque isso gera renda, e você tem a quarta dimensão, que é a dimensão cultural, que são objetos que expressam o lugar, o território onde essas pessoas estão. Então, é uma coisa muito significativa para a gente não achatar o mundo, como a Luísa Magalhães dizia, que o mundo estava ficando chato, no sentido de plano, achatado,
mas de você mostrar essas 1000 faces que a gente tem e incentivar que novas faces surjam, né? E novos sotaques surjam, e novos jeitos de fazer. Trazendo essa tradição, como a Fabíola fez, por exemplo, nesse grupo de Olímpia, reavivando as tradições, mas também trazendo coisas relevantes e que possam ser inovadoras e respostas aos desafios que a gente está tendo hoje na contemporaneidade. Bacana. Você falou agora do Pietro, da Caboclo, né? A gente tem que lembrar que existe uma outra empresa chamada Caboclo, que foi lançada recentemente, que está trazendo artesanato, arte popular brasileira para a Europa, que são duas feras que se uniram, né? Que é o Marcos, da Marco 500, e a agência de design, a Amiga Vera. Os dois já tiveram aqui, deram entrevistas para mim, falaram quase em primeira mão dessa história toda. Eu queria que você comentasse um pouco disso, né? Porque olha, eu achei essa iniciativa deles maravilhosa. A Vera Santiago é uma pessoa que eu respeito muito, o Marco Aurélio, da Marco 500 também, e o Marco Aurélio está nisso faz tempo, de dar visibilidade para a criação popular, Brasil afora, e levando exposições para fora do Brasil também. Ele tem uma ligação muito grande com Alagoas, que ele fez exposições em Miami, em Nova York, sobre a produção artesanal linda que a gente tem em Alagoas. E eu acho que a gente só tem a celebrar essa união deles, a Vera Santiago tão competente como uma agente de design, né, e levar essa cara nossa, desse nosso Brasil lindo, lá para Lisboa, e de Lisboa ser uma ponte para a Europa, né? Então, isso foi bem recente, né? E fiquei realmente muito feliz de eles estarem fazendo isso, e cumprimento eles pela iniciativa. Bela iniciativa. Estive com a Vera aqui em Londres, a gente conversou bastante. Falando dessas pessoas importantíssimas nesse cenário, tem uma mulher que eu sempre cito aqui, e vou citar sempre, que é Janete Costa. Importantíssima nesse cenário. Quem é da nossa época sabe, né? Da importância dela, acompanhou e tudo. E eu queria que você falasse sobre ela, porque você escreveu um livro sobre ela, né? E eu queria que você comentasse sobre o livro e sobre Janete Costa. Eu tive a oportunidade de ser uma das autoras do livro Janete Costa, Vida e Obra, que foi lançado pela CEP, que é a Companhia Editora de Pernambuco. E a Janete Costa foi essa arquiteta, curadora, decoradora, designer, que realmente descobriu o Brasil e que foi totalmente entrando em todos, divulgando muito, especialmente a criação nordestina, né, que ela trouxe muito, ela como pernambucana, e ela fez exposições antológicas, né? E eu tive a grande sorte na vida de ter sido amiga pessoal da Janete. Eu conheci a Janete como jornalista, eu fui entrevistá-la para a revista Design Interiores, e ali fui entrevistá-la, ela morava no Rio de Janeiro nesse momento, e desse momento em diante a gente nunca se desgrudou, até que ela veio a falecer, mas colaborei com ela em vários projetos, ela me contratando para escrever textos de exposições dela e tudo, e quando eu tive oportunidade, eu a levei para o Itaú Cultural, onde eu fui fazer uma exposição, ou para o Museu da Casa Brasileira, onde eu entrei como diretora, né? Então, olha, a Janete, acima de tudo, ela era uma grande educadora. Ela educava o olhar da gente. Eu acho que o básico no design é isso, é o olhar, né? A gente saber olhar, é a gente observar as coisas e a gente começar a discernir, né? A gente fala muito de discernimento em outros ramos, a gente fala discernimento gustativo, né? Você prefere essa pizza aqui ou a outra? Você prefere este vinho? Qual o vinho que você mais gosta? Você vai desenvolvendo um discernimento, vendo com o que você mais se identifica e por quê. Vai se educando nisso, né?
que é, educando, eu estou falando aí no caso, o sentido do paladar, o sentido gustativo. E o design, você também pode, o gosto, né? Eu acho que o gosto se discute muito, que você pode ir vendo e aumentando o seu repertório e vendo novas coisas e se deixando contaminar, contagiar por isso e aí vendo o que é que eu quero trazer para o meu dia a dia para ficar perto de mim no meu cotidiano, né? E eu acho que a Janete foi essa pessoa que realmente nós devemos muito a Janete Costa. Eu acho que a gente deve muito também a outros nomes, como lembrando aqui a Lina Bardi, mas a Janete, a Lina tem sido muito incensada e reverenciada, né? Até atuei aí em Londres com o British Council, que fez uma bolsa para pessoas interessadas em estudar a obra da Lina, e a gente atuava fazendo a seleção das pessoas que iam ganhar essa bolsa. Isso, British Council não do Brasil, de Londres mesmo, né? Departamento de Arquitetura, Design e Moda do British Council. E agora a Janete ainda é pouco conhecida. Eu lembro que você entrevistou a Roberta Borsoi, filha da Janete, e que pôde desenvolver melhor isso, né? Mas realmente é um livro muito bonito, eu recomendo bastante, porque a Janete só tem a nos ensinar. Marcelo Rosenbaum foi um dos autores também, o prefácio foi feito pelo Lauro Cavalcante. É um livro bastante rico, que seja, não é o primeiro, mas que venham muitos outros para que a gente possa aprender mais com essa grande brasileira que foi a Janete. Só feras, né? Tem uma pergunta aqui, Rick Olímpio, Adélia, como você vê o design gráfico no universo das artes? Olha, anteontem, na segunda-feira, eu fui assistir um filme, a estreia de um documentário sobre o Guto Lacasse. E o Guto Lacasse sendo entrevistado pelo Rico Lins e pelo Kiko Farkas. E tinha essa discussão lá, né? Se o Guto era artista ou se era designer, né? E eu acho assim que vários projetos feitos no contexto do design gráfico são projetos que têm uma pulsão tão forte que podem ser considerados arte. Eu não vejo muito, sabe? Eu não gosto muito dessas categorias que hierarquizam as coisas e que, como, né, a gente tem aqui no Ocidente, né, as fine arts lá no topo da pirâmide, né? Que seria pintura, escultura, depois vai caindo, né? E você tem os têxteis, né? As tapeçarias um pouco menos valorizadas, a cerâmica menos valorizadas, aí tem o design, lá embaixo, dentro da arte, tem a arte popular, que é a arte mais desvalorizada, e lá embaixo tem o artesanato. Eu não vejo muito isso, eu vejo mais os pontos que unem essas atividades do que os pontos que separam e que distinguem essas atividades. E acho que em vários casos, como no caso do nosso queridíssimo Guto Lacasse, ele fez e faz tanto marcas incríveis, capas de livro, desde capa de livro científico que ele faz, todo o design editorial que ele faz, e o trabalho e as ilustrações, né, os livros, então é de uma riqueza, e eu acho que ele é um artista e é um designer gráfico, e também ele é arquiteto de formação, também fez arquitetura, e olha, eu recomendo demais, sabe, quando a gente chega em casa com a alma leve, assim, porque além do mais o Guto tem um senso de humor, e ele falou de uma coisa, desculpe, que eu considero super importante, foi meio o tom assim do vídeo, do documentário sobre ele, que foi sobre a importância do erro, que a gente erre mais, porque quando a gente erra mais é porque a gente está fazendo mais. O erro ensina, a gente não precisa ter medo do erro.
Só o que é problema é a gente ficar fazendo os mesmos erros. Isso é um problema. Não variar de erro. Mas se abrindo para outras coisas, e esse erro é muito poderoso que ele venha e nos ensine muito. Nos ensine. Falando do Guto Lacasa agora, sugiro todos que conheçam o Instagram do Guto Lacasa, que é divertidíssimo. É muito bacana, é diferente de tudo que está aí no mercado. Lembrei agora do Guto Lacasa que o dia que eu te conheci, que a gente se conheceu pessoalmente, foi no Museu da Casa Brasileira, na exposição do Guto Lacasa, que ele estava fazendo sobre Santos Dumont, que era uma coisa maravilhosa, que foi lá, né? Então, lembrei dessa singularidade, assim. Bom, a gente está falando aqui... Só deixa eu falar um minuto, então, sobre isso. Eu faço parte de um fã-clube do Santos Dumont, do qual o líder desse fã-clube é o Guto. E a gente enxerga o Santos Dumont como um verdadeiro designer. Ele ficou com essa figura apagada como esse patrono da aviação, esse nome nas praças, nas ruas das cidades, mas esvaziado de conteúdo. E ele foi um grande designer que a gente teve. Ele foi uma pessoa que teve uma capacidade de criar, de desenvolver fantástica, né? E ele definiu o que seria o avião e criou roupas, criou mobiliário, criou relógio de pulso, porta de hangar. E aí o filme ele faz essa reverência ao Santos Dumont e foi muito bom. Quando eu entrei na direção do Museu da Casa Brasileira, eu chamei o Guto e falei, Guto, vamos fazer uma exposição sobre o Santos Dumont, porque eu preciso fazer isso enquanto eu estou aqui, para a gente homenagear e trazer o conhecimento das novas gerações desse grande brasileiro que a gente teve. Você tocou num assunto importante agora, né? A gente apaga muito a nossa memória, que é uma coisa que eu vejo aqui em Londres que eles não fazem, né? Eles têm essa referência ao passado, né? E eles conseguem manter o passado junto com o presente e com o atual. A gente vê isso nas instituições deles, nos museus, né? Você vê que, por exemplo, o Museu da Guerra aqui, eles fizeram uma renovação do museu, mas externamente ele está como há 200 anos atrás, né? Mas fizeram só no átrio central, sem mexer nessa estrutura. E outras instituições também, que você vê isso, esse cuidado, né? Esse cuidado de modernizar sem destruir, né? Por que a gente não tem isso? A gente está sempre ou derrubando, ou destruindo, ou apagando o nosso passado histórico. É muito triste, né? A gente vê esse apagar da nossa história e esse não reconhecer da nossa história. Por exemplo, Santos Dumont. A gente sabe a importância dele, mas essas novas gerações não aprendem isso. Como mudar isso? Né? Olha, eu acho que isso é uma questão de educação, né? Eu estou falando isso da educação como uma política pública para valer dos governos em todos os níveis. Eu acho que a gente ainda tem uma educação muito deficiente, a gente vê, assim, os professores ganham muito pouco, é uma profissão tão importante, tão desvalorizada, então eu acho que a gente precisa mudar isso e e aí com esse poder da educação se disseminando como uma política pública, eu acho que a gente ter condições de batalhar mais por isso, né? Como cantou o Caetano Veloso, a força da grana que ergue e destrói coisas belas, né? E eu acho que a gente tem esse desafio. Agora, eu moro em Pinheiros, aqui em São Paulo, e o bairro está sendo totalmente desfigurado. Então, com os empreendimentos imobiliários, vai ficar um caos o transporte, a coisa, e assim, levando de roldão todos os nossos lugares de memória, então, realmente, eu acho que é uma coisa que a gente tem que se organizar melhor para atuar nesse nível do território, da vizinhança em que a gente mora, em que a gente trabalha.
domingo passado eu votei na eleição para o Conselho Municipal de Política Urbana, de Plano Diretor. Então, eu acho que é uma coisa assim, da gente estar o tempo inteiro batalhando nessas instâncias como cidadãos. E aí, tentando exercer essa cidadania. E eu acho que hoje a gente também pode falar no exercício da cidadania dentro da profissão do design, de todas as profissões, né? Como jornalista, ou como médico, ou como advogado, ou como o que for que você seja, ou como professor, como não desvincular o seu exercício profissional da sua noção de cidadania, né? De querer um mundo mais justo e tudo isso. A mudança começa na gente, na verdade, né? Quando a gente muda, o entorno vai se mudando também, né? Vai se transformando para o melhor. Você vê, por exemplo... Seja em você a mudança que você quer nos outros, né? Tem um texto que fala isso. Eu lembro que na minha época de escola, artes plásticas, artes no geral, era uma matéria menor, né? Era considerada uma matéria menor. Você tinha que fazer um desenho para passar, não tinha nada, né? Eu vejo que essa deficiência, as pessoas vão e aí as pessoas vão começar a olhar sobre arte, arquitetura, design na faculdade. Elas já entram com um déficit muito grande, né? Você percebe isso? Ou não? Você acha que a gente poderia pensar lá na base, mudar isso? Sim. Eu estou lhe fazendo pergunta porque a gente anda nos museus aqui e vê grupos de escola dentro dos museus aqui, né? Aqui agora tem muito também. Agora, eu acho assim, que eu por mim, eu poria tanto artes, eu acho que tem, né? Meu filho estuda numa escola pública aqui, ele tem aula de artes muito boa. Agora, eu gostaria muito que a disciplina do design estivesse desde o primeiro grau. A capacidade da pessoa, da criança, de idealizar, de projetar algo que seja útil para ela e que que a criança possa fazer isso, realizar isso, imaginar esse mundo dos objetos, né? E eu acho que, ao meu ver, se a gente tivesse desde as nível escolar mais fundamental, desde o ensino fundamental, a gente tivesse esse ensino mais forte, a gente teria uma outra realidade agora. E eu acho que isso é possível de acontecer, né? Só a gente pensar nisso, pensar em que disciplinas a gente quer e fazer as pessoas impulsionar essa criatividade que é tão natural no ser humano e que às vezes, com o passar dos anos, vai sendo embotada por falta de oportunidades, de coisas assim. Entendi. A gente vê, né? Às vezes tem alguma criança ali no meio que tem os dons todos, né? Da criatividade e tudo, e ela fica sendo tolhida porque não é incentivada, né? Exatamente. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto. Você falou agora sobre exposição, e você falou sobre uma exposição que está em cartaz, que foi você que fez a curadoria, que é essa aqui, maravilhosa. A cenografia é da Adriana, maravilhosa, que eu entrevistei aqui recentemente. Adriana Yazbek. Adriana Yazbek, desculpa, fugiu o nome da Adriana agora. E eu queria que você falasse sobre isso, que é uma exposição que está em cartaz ainda, é bem importante, é bem bacana, e tem esses nomes todos maravilhosos. Adriana, você, a Fabíola. A exposição, ela nasceu em 2019, a convite do Sesc São Paulo, que me pediu uma exposição sobre a ação de mulheres brasileiras no campo do design têxtil, mais as mestras populares e do Brasil todo. E eu comecei a fazer pesquisa e me deparei com um cenário tão pujante, vibrante no estado de São Paulo, que eu propus para o Sesc limitar o recorte geográfico da exposição ao estado de São Paulo, e eu dizia que isso não iria limitar o alcance da exposição, ao contrário, né? Então, a gente fez, e aí a gente, o tecer, o fiar, o bordar,
também o trançar as fibras, né? No caso, por exemplo, a Simone Quintas entrou. Simone, a gente falou de você agora mesmo, falando bem aqui da Semana Criativa de Tiradentes, que iniciativa Beijo, tão Simone. importante. Mas, voltando, então, eu propus para o SESC esse recorte e a gente levou, e aí do SESC Vila Mariana, a gente foi convidado para ir para o SESC Guarulhos, aí a gente entrou trouxe mais 3 participantes de Guarulhos, e agora a exposição chegou há uma semana, um pouquinho, no dia 29 de outubro, ao SESC Bauru, e lá na região, é incrível, muita gente fazendo coisa legal, sabe? Coisas incríveis, inclusive em técnicas locais, como o amarrio, que é uma técnica tradicional de Bariri, que desfia o tecido e vai dando nós. E aí a gente, então, está sendo um grande prazer, é meio que uma plataforma de dar visibilidade a esse fazer manual, e o fazer manual das mulheres, né? A maioria calcula-se, porque a gente não tem dados precisos, mas calcula-se que 85% dos artesãos brasileiros sejam mulheres. E em alguns, isso não ocorre, por exemplo, com a madeira. Em madeira é principalmente homens que trabalham, se bem que agora a gente está vendo essas jovens mulheres trabalhando com a madeira e colocando a mão na massa, na serra, nas máquinas e fazendo coisas incríveis, como as mulheres que estavam presentes nesse bate-papo que eu tive recentemente. Mas no design têxtil, nesse material têxtil, a presença das mulheres é quase inteiramente, esse artesanato é feito por mulheres. Então, foi muito legal ter feito, e o Sesc Guarulhos fez uma visita guiada dessa exposição, e tem bastante material. Agora eu organizei um canal no YouTube, e eu estou pondo lá todas as coisas que eu tenho feito, que sejam vídeos e coisas para as pessoas conhecerem, porque com esse meu trabalho, você sabe, é o trabalho mais legal do mundo, porque eu sou paga para ir ver coisas. Janete que falava assim, eu faço o que eu amo e ainda sou paga por isso. E eu também, eu tenho descoberto tantas coisas lindas, país afora, e eu quero que as pessoas vibrem junto comigo para verem essas coisas, né? Então, nesse canal que tem o meu nome, Adélia Borges, tem alguns desses vídeos que eu tenho feito sobre designers, artesãos, sobre aulas que eu dei também, enfim, consegui reunir um pouco lá. Os meios digitais vão ajudar bastante, né, a propagar as coisas, né? Possibilita acesso restrito para muita gente, né? Eu acho que, por exemplo, essas entrevistas que a gente tem feito aqui com esses nomes importantes estão possibilitando isso, até porque a gente deixa a live arquivada para que as pessoas possam acessar depois. E acaba virando conteúdo para as pessoas poderem olhar, né? E como o meu canal tem muitos outros, assim, né? Exato, E a gente tem, por exemplo, esse aqui é o catálogo da exposição Entremeadas. Então, a gente tem os catálogos hoje também, o Sesc disponibiliza digitalmente. Então, as pessoas conseguem ter acesso a essas coisas, né? Via os canais digitais, e aí a gente poder democratizar esse acesso, né? Inclusive para as pessoas lá que não estão aqui em São Paulo, que não estão, enfim, que possam acessar de onde estiverem, sem precisar ir no local para pegar uma cópia impressa, que sempre é bom ter também, mas é muito bom ter esse acesso online. Essa exposição vai ficar só em São Paulo, ou vocês pretendem viajar com ela pelos Sescs do Brasil? Tem planos? Olha, por enquanto, ela vai ficar só até Bauru, que vai até março. E aí, depois a gente não sabe ainda, mas já fez
já foi para 3 unidades, então, do SESC. O SESC São Paulo é essa instituição maravilhosa que tanto faz pela cultura brasileira, tanto valoriza, né, a gente, todas as linguagens da cultura. E, enfim, não sei muito, mas por enquanto eu acho que fica até março, e ali a gente também vai promover debates e ações paralelas, a programação paralela à exposição. E eu estou com uma outra exposição em cartaz agora também, que é no Museu da Casa Brasileira, que é da Sara Rosenberg. Sara Rosenberg, que eu conheci como designer nos anos 1980, e que trafega muito nessas áreas do design e da arte, né? Então, essas são esculturas que ela faz em fibra de vidro, que tem esse caráter que o design tem de permitir a reprodutibilidade a partir de um molde, e são esculturas interativas para as crianças interagirem. E elas estão ali no pátio do museu, estão no jardim e também estão ocupando salas internas do museu, a gente desvendando um pouco esse processo por trás do projeto, né? E estou também muito feliz com outra exposição minha que está em cartaz no momento, que é uma exposição em Cabo Verde, no CNAD, que é o Centro Nacional de Arte, Design e Artesanato de Cabo Verde, ligado ao Ministério das Indústrias Criativas de lá. E para mim isso é muito bom, porque eu penso muito assim em termos de sul global, sabe, Acílio? De pensar Brasil, mas também pensar América Latina, pensar África, pensar sul da Ásia. Eu acho que a gente tem muitas coisas em comum e a gente precisa estreitar esses nossos laços com esses nossos irmãos latino-americanos e esses mais distantes, mas que vivem coisas muito parecidas com a gente. E, assim, é muito legal se atravessar o Atlântico, chegar do lado de lá e ver um país vibrante, que fala português também, né? A gente tem, então, eu acho que eu fiz uma visita também a Moçambique, a gente tem tanta herança cultural em comum, e a gente precisa desenvolver mais essas trocas, né? Fiz uma exposição em Lisboa em que a gente discutia essas trocas, mas eu queria muito que a gente incrementasse isso, né? Eu acho que a gente tem muito a aprender um com o outro e a colaborar um com o outro. Justamente. A música possibilitou muito isso, né? A gente vê essa fusão na música, né? Por exemplo, Cesária Évora e Caetano Veloso, e outros cantores de fora que fizeram parcerias muito bacanas, né? Com cantores brasileiros, né? Estava ouvindo Você Cesária sabe que essa exposição está no edifício em que a Cesária Évora gravou seu primeiro disco. Olha, que hoje delícia. é a sede do Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design. E o aeroporto de Mindelo, onde está a exposição, é um aeroporto que tem o nome de mulher. Eu não conheço outro aeroporto que tem nome de mulher, e tem o nome de uma cantora, de uma pessoa da área da cultura, que é a Cesária Évora. Então, imagina que alegria a gente estar num lugar desse, né? Cesária Évora, para quem não sabe, é uma cantora de Cabo Verde, importantíssima, cantava descalça, se eu não me engano. Sim. Eu conheci ela cantava Morna, que depois foi tombado como Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco, mais recentemente. E ela foi a grande dama dos pés descalços, que cantava nos palcos do mundo todo, levando a morna, a saudade, né? Como se fala em crioulo, não é saudade, é saudade, para o mundo todo. Adoro, está sempre na minha playlist aqui. Eu sou movida à música e ao visual. Eu queria que a gente falou agora já das exposições, né? A gente está falando de tanta coisa bacana, foi uma conversa boa, deliciosa. Tá rendendo. O Júnior de Tiradentes, falamos, e agora o Marco Aurélio, que também, olha, todos os amigos devem estar avisando para eles que a gente está falando deles aqui, que a gente está elogiando o trabalho deles e falando como é significativo o que eles têm feito
Como eu estava né? dizendo, quando a gente conversou mais cedo, que tinha uma expectativa muito grande dessa entrevista do mercado, né? Tava todo mundo comentando, dizendo o Marco publicou na rede dele. São os fãs daqui do programa que gostam, que acompanham, que estão sempre ali. Ó, o Marco aí, ó. Marquinho, um beijo para você, É. querido. Eu queria falar. Viva Caboclo, Marco, Acabou. que a Caboclo tenha muito sucesso e que leve a nossa linda arte brasileira lá para Portugal e de Portugal para o mundo. O mundo inteiro. Eu queria mostrar, você falou agora de arte têxtil, e eu achei uma artista aqui em Londres, chamada Esna Su. Eu sempre publico as coisas dela, porque o trabalho dela é lindíssimo. Eu queria mostrar, e mostrar para você, porque quando eu mostrei pro Marco, ele achou que fosse brasileiro. Lindo. É uma coisa Olha, incrível. Ela faz uns cestos, ela faz uns trabalhos maravilhosos. E agora olha que beleza. ela tem feito figurinos para dança e para o teatro, e ela tá com a fundação de um estilista famoso, falecido já, que tem uma fundação cultural aqui em Londres. O trabalho dela é muito bacana, a gente sempre publica. Inclusive, estou atrás dela para ver se eu consigo entrevistá-la dentro do ateliê dela. O trabalho dela é uma Que coisa legal, surreal de bonita, né? que Bom, legal. o que eu queria falar agora, a gente já falou de alguns livros seus, e você tem muitos publicados, mas eu queria que você falasse do design não a personal trainer, porque foi quando eu comecei a estudar design, era o livro que mandavam a gente ler. E é um Que título que eu acho legal. que, né? Então, a gente tem essa referência. Poxa, e aí você conhece a autora do livro e tem a honra de entrevistar ela, tem que falar do livro, né? Que legal. Então, o livro reúne crônicas que eu escrevi no jornal Gazeta Mercantil. O jornal Gazeta Mercantil era um jornal muito relevante de negócios, né? E chegou uma certa altura, eu falei, gente, eu estou pregando para convertidos aqui, né? Falando de design para designers, a gente precisa ampliar um pouco isso. E aí bati na porta da Gazeta Mercantil, que na época era dirigida por um amigo meu, diretor editorial, Mário de Almeida, e Mário Alberto, e aí ele me recebeu muito bem e eu passei a escrever na Gazeta Mercantil. E aí eu procurei estabelecer, com crônicas semanais, estabelecer uma intimidade maior falando muito do design no cotidiano e tendo uma relação mais direta com o leitor, né? E aí as pessoas gostavam, muitas colecionavam jornal e com as crônicas e tudo. Aí uma editora me procurou, a Rosari, o então editor, o Cláudio Ferlauto, designer gráfico, editor também. E aí foi um prazer fazer esse livro, que teve 2 edições e teve algumas reimpressões, e foi adotado nas escolas brasileiras e também em algumas escolas da América Latina. Eu acho que o que eu procurei com esse livro é mostrar que o design está no nosso dia a dia e compartilhar um pouco com os leitores isso do repertório, do discernimento e de ver o alcance do design, né? Pensar mais amplamente sobre ele. E é um livro que me deixa realmente muito feliz de ter feito. E o nome é uma brincadeira, né? Uma brincadeira que então que a Moema Cavalcante falou: esse negócio, a gente usa uma palavra em inglês e como personal trainer, então isso afasta, igual, enfim, ela falando, essa coisa moderna de ser uma coisa em inglês, chique, fina e rica, que isso... E aí eu brinquei, né, que designer não era uma coisa da moda, não era uma coisa é sim uma palavra que a gente não tem correspondência para ela em língua portuguesa, como não existe na maioria das línguas, só na língua espanhola que você tem um equivalente, né, que não é o design não é o desenho envolve
o projeto, a ideia do projeto, e não necessariamente o designer precisa ter a habilidade do desenho, ele precisa ter a capacidade de projetar. Então foi essa brincadeira, pegando uma frase da Moema Cavalcante, grande designer gráfica, capista das melhores, né? E foi bem legal, então, usar essa frase dela e desmistificar esse design, e sempre isso que eu faço, né? Eu quero design para todos, eu quero design para as classes sociais mais diversas, não quero design para elite, não quero design que estimule o consumismo, que estimule a gente depredar o mundo como a gente fez isso tradicionalmente, nós seres humanos, né? Então, acho que é esse pensar um pouco mais amplamente sobre essa profissão e essa atividade que está no nosso dia a dia, sejamos, de toda forma, ela está no nosso dia a dia, tenhamos consciência ou não, exato. Tudo. A gente falou mais cedo, você tocou no nome do Máximo Morosi, que é o diretor da Hydra, né? Você não citou, mas você falou da Hydra, e eu tive, há muitos anos atrás, numa palestra dele, e ele definiu o design como uma palavra feita para vender produtos. E na época a gente tomou aquele susto no auditório e tal. E eu queria que você desse a sua definição sobre o que é design. É possível falar isso? Olha, são tantas definições, né? Mas para mim eu fico com essa do dicionário mesmo, né? Que eu acho que é você fazer, um projeto, tem essa ideia de projeto e está embutido a ideia do futuro, né? Do desígnio. Então, essa capacidade que a gente tem de imaginar e de desenvolver isso e projetar, né? E projetar aí, então, foge da definição, mas que eu gosto sempre de lembrar, projetar para um mundo que seja um mundo melhor. Então, maravilha. Acho que meio por aí. Bela definição. Eu acho que também design é a capacidade de resolver problemas e de responder a necessidades e desejos do ser humano, mesmo aquelas necessidades e desejos das quais a gente ainda não tem plena consciência ou plena percepção consciente. Muito bacana, bela definição, gostei, parabéns. Adélia, o papo está muito gostoso, dá para a gente falar aqui durante 4 horas seguidas, estourar o limite do Instagram, porque ele dá um limite de 4 horas para nós, né? Mas eu queria te agradecer, do coração, assim, você ter aceito esse convite, ter feito essa participação aqui. Como eu disse no começo, você é uma fomentadora do design, e a gente está atrás desses bons fomentadores, sejam os teóricos, sejam as pessoas que estão ali praticando, né, que são os industriais, os lojistas, os designers propriamente ditos, né? Então, o nosso olhar é esse, de certa forma, né? Eu queria te agradecer muito a sua presença. Obrigada, queria que você fizesse a sua parte comercial agora, desse o seu site, seu Instagram, onde é que a gente encontra você, falasse de novo das suas exposições que estão em cartaz, dos livros mais novos, faz teu comercial que agora a hora é essa. Tá. Meu site é o adeliaborges.com, eu procuro atualizar sempre, então essas exposições que estão em cartaz já estão lá, dá para saber mais. Eu escrevo muito para revistas, para livros, e sempre que eu tenho a possibilidade, a autorização da casa editora, eu disponibilizo esses textos. Eu tenho o meu perfil mais completo no Lattes, que é o perfil acadêmico, né, a atuação acadêmica, e inscrevam-se no eu estou no Instagram como Borges_Adélia, eu não sou das mais ativas no Instagram, na verdade eu entro em redes sociais, acho que uma vez por dia, assim, no fim de tarde eu dou aquela entrada, eu não posto tanto, mas queria muito que vocês se inscrevessem no meu canal no YouTube, que é @AdéliaBorges. Eu tenho lá muitas reflexões, muitas coisas e tudo.
eu tive a grande felicidade de receber o prêmio, receber o título de doutor honoris causa pela Unesp, que é a Universidade Estadual Paulista, e que foi em 2021 a entrega, foi em março do ano passado, eu fui a primeira mulher a receber, numa lista que tinha pessoas como Antônio Cândido, Orlando Vilas Boas, Adolfo Pérez Esquivel, e aí também eu fiz um discurso muito emocionado em que eu procurei resumir um pouco essa minha visão do design, para que o design, resumir um pouco da minha trajetória, então se quiserem dar uma espiada lá, também visita guiada das minhas exposições, está tudo por lá. E sempre bom, Acílio, falar, que bom a gente está falando sobre design, a gente precisa falar sobre esse tema e trocar e refletir, né? Sim, a gente tem que fazer isso, né? A gente que é apaixonado por essa área, eu não sou jornalista, não tenho essa formação, nem essa pretensão. Eu sou simplesmente um designer de interiores que gosta desse mercado, vivenciou esse mercado, sou apaixonado por isso e procuro trazer o olhar das feras do mercado para cá, né? E é sempre muito bom ter todos vocês aqui, ter essa disponibilidade, né? Nesse dia a dia que é tão corrido de vocês, né? Vocês nos brindarem com essas horas esses minutos de sabedoria, por assim dizer, né? Legal. Só agradecer. Canal aberto, sempre que você precisar divulgar qualquer coisa do seu trabalho, pode mandar para a gente publica primeiro e pergunta depois. Tá bom. Tá bom? Minha querida, obrigada. Muito obrigada. Parabéns, tá bom? Obrigada. Beijo para você, sempre bem-vinda. A gente em breve vai fazer outros projetos legais envolvendo designers, mais discussões, aí eu vou trazer você de volta, se você me permitir, tá bom? Tá ótimo, muito bom, Marcília, muito obrigada. Beijo para você, namastê. Tchau. Obrigado. Namastê. Tchau. Obrigada. Conversei com a Adélia Borges, maravilhosa. Pode desconectar, Adélia, se você quiser. Conversei com a Adélia Borges, maravilhosa. Semana que vem a gente vai estar com outro brasiliense aqui, o Dimitri Losix, para conversar sobre design, falar mais sobre isso. E vamos ter mais convidados nas semanas que seguem. Mês de novembro está bem badalado, dezembro está fechado, e já estamos abrindo a nossa agenda de janeiro. Para vocês que nos acompanharam, que viram o nosso bate-papo, muito obrigada. Essa live vai ficar arquivada. Como eu sempre digo, a gente precisa dos likes, das curtidas, dos comentários. Divulguem, mostrem para os seus amigos, porque esse projeto é independente e precisa disso. A gente precisa bastante disso, tá bom? Obrigado, Marcelo Novaes Brandi. Obrigado, Marcelo. A gente faz o máximo que dá com poucos recursos. Obrigado. Seja bem-vindo, divulgue nosso canal. Muito obrigado. Bom, gente, agradeço vocês. Nosso encontro semanal finalizado. Semana que vem tem mais. Não percam, vem muita gente bacana por aí. Estamos aguardando a Esther Chatan, a nova data dela, e está vindo muita coisa bacana. Inclusive, a gente está fechando uma matéria especial, uma live especial sobre direito autoral e sobre propriedade intelectual. A gente conseguiu uma pessoa para falar sobre isso, nós vamos conversar bastante sobre isso. No mais, eu agradeço vocês. Site Área, acesse, assista, ouça essa ideia, não deixe de escutar o nosso podcast. Todas as entrevistas vão estar disponíveis no nosso podcast, tá bom? Eu vou publicando aqui à medida que eles forem saindo. Obrigado, boa noite para todo mundo, obrigado pela audiência, até semana que vem. Site Área, acesse, assista, ouça essa ideia. Obrigado, boa noite.